Olá, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Olha só, continuando aqui, só que agora os hidrocarbonetos cíclicos. Apesar que nós temos um que não é ciclo, tá bom? A quantidade de carbono. Quantidade de carbono, como a gente já iniciou isso daqui, é o quantitativo, um carbono, dois carbono, três carbono, de acordo com a cadeia que a gente estiver trabalhando com ela, certo? O prefixo de cada um deles, né? Met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec. Existem mais, mas até o momento só estou trabalhando com vocês até 10, tá bom? E aí as nossas ligações, que são o nosso infixo, que é o meio da nossa palavra e da nossa nomenclatura. An, ligação simples, em, ligação dupla, de, em, são duas ligações dupla, in, uma ligação tripla e de in, duas ligações tripla, tá bom? E como nós estamos trabalhando apenas com o hidrocarbonetos até o momento, então a nossa terminação ela é O, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar aí alguns exemplos aí para a gente estar vendo aí direitinho. Veja só, eu tenho aqui uma figura que é um triângulo, beleza? Eu tenho um quadrado, um pentágono e um hexagonal, que é uma figura geométrica de 6 lados. Né? Veja só, essas figuras geométricas aqui vão ser representações de hidrocarboneto. Ok? Ciclo é porque é uma figura geométrica fechada. Então, esses hidrocarbonetos aqui, a gente vai ter que olhar para eles e identificar eles. Mas, olha só, como é que eu vou saber a quantidade de hidrocarboneto? É a quantidade de lados? Eu não posso falar que a quantidade de lados, mas por coincidência vai ser igual à quantidade de lados. Mas na verdade, o hidrocarboneto, o carbono, ele está onde? Nas extremidades da semi-reta. Então ele está aqui nos cantinhos aqui de cada um elemento, né? Nosso triângulo, 3 lados, 3 hidrocarbonetos, mas não é por causa dos lados, e sim por causa da extremidade, por causa das suas pontinhas aqui, ó. Então, eu tenho aqui no quadrado um carbono, dois carbonos, 3, 4, certo? E assim, né, vai ser o nosso pentágono, 5 carbonos, nosso hexágono, 6 carbonos. E aí, vamos lá para um exemplo aqui. Vamos utilizar o nosso triângulozinho. Primeira coisa, vou colocar aqui nas extremidades aqui, eu vou colocar o carbono para a gente ficar mais visível. Algumas questões podem aparecer assim, mas geralmente ela aparece somente a figura geométrica mesmo. Olha só, coloquei nas extremidades aqui o nosso carbono. Então, visivelmente, estou observando aqui que são 3 carbonos. O ciclo, pois é uma figura geométrica fechada. Toda vez que for uma figura geométrica fechada, com exceto de um que nós vamos ver mais no finalzinho, ele vai ser ciclo, sempre iniciando com ciclo para ter essa identificação. Prop, são 3 carbonos. Então, de acordo com nossa tabelinha que nós iniciamos, novamente vendo ela, prop é a nossa nomenclatura para 3 carbonos. Aí vem an, porque nós só temos ligações simples, ó, cada um deles está sendo ligado somente com uma semi-reta, então a ligação é simples, e a terminação dos hidrocarbonetos sempre O, dos hidrocarbonetos. E aí, então, o nome que nós vamos ter vai ser ciclo propano. Olha só, eu gosto de colocar separado, mas vocês podem achar em alguns exercícios, em alguns livros, eles juntos, tá bom? Essa questão fica opção de vocês. Vendo mais alguns casos aqui, olha só o nosso quadradinho aqui que a gente viu no início, o pentágono, o hexágono, todas as figuras geométricas que nós temos aqui, elas só têm uma semi-reta, elas não são dupla, não são tripla, então todos vão ser an, né, referente a simples ligações. Nós colocamos os nossos carbonozinhos ali, né, para a gente visualizar melhor, agora no pentágono, agora no hexágono, e aí o que vai acontecer? Todos eles, a nomenclatura, o nome deles, todos eles vai iniciar por ciclo. Nós temos aqui no nosso quadrado 4, então vai ser but.
Ligação simples, an, final O, butano. Colocando nosso nome, butano. Né? Mais uma vez, but, porque são que 4 carbonos. Então, é but, esses 4 carbonos aqui. O an quer dizer que a ligação é simples. E a terminação O é porque são hidrocarboneto. Nós temos agora o nosso pentágono. Ele é uma figura geométrica fechada, ciclo. Pen, porque são 5 carbonos que nós temos. An, ligações simples. Todas as ligações aqui são simples. Terminação O. O nome, então, vai ficar pen. Lembrando, pen, porque são 5 carbonos, né? An, a ligação é simples. E O é a terminação dos hidrocarbonetos. Hexágono, figura geométrica fechada, iniciando por ciclo. O 6 lado X. Ligações simples, an, finalizando com O. Ok? Bem simples isso daqui. Vamos passar para outros exemplos com ligações já diferenciadas. Vamos ter ligações duplas e ligações triplas, ok? Iniciando aqui pelo nosso hexágono. Esse hexágono, nós vamos trabalhar ele dessa forma, tá bom? Com ligações duplas, ou seja, coloquei os carbonos, identificando cada um deles aqui, certo? Na sua posição. Olha só a ligação aqui, ó. A ligação é dupla. Então, como é uma figura geométrica fechada, ciclo. X são 6 carbonos, dien. Olha só, se fosse uma ligação dupla, seria somente em. Mas não, nós temos duas ligações, como nós temos duas ligações de em. Terminação do hidrocarboneto O. Então o nome vai ficar ciclo, certo? E hexadieno. Opa, apareceu um azinho aqui. Esse azinho, ele é para a gente alguns nomes como o hexadieno, porque nós não temos aqui no nosso sufixo, né? A gente não tem o quê? Um início com uma vogal e sim com uma consoante, que é a nossa letra D. Então, como vai ficar duas consoantes, a gente coloca o Azinho, hexadieno, beleza? Só para o nomezinho ficar mais bonito. Às vezes, alguns autores não colocam um A. Também está correto. Vai ficar hexadieno. Está correto, tá bom? Mas a gente pode colocar o nomezinho para ficar mais interessante para a gente, mais bonitinho. Vamos ver outros exemplos aqui. Nossa figura geométrica, né? Nosso triângulo com uma ligação dupla. O nosso quadrado aqui nós temos duas ligações duplas. O nosso pentágono nós temos aqui uma ligação tripla. E aí, vamos iniciar todos eles colocando os carbonozinhos aqui nas extremidades para facilitar a nossa visualização. E aí vem o nome de cada um. Lembrando, toda figura fechada começa por ciclo. O pró, porque são 3 lados, em uma ligação dupla, está aqui finalização O. Né? Todo hidrocarboneto termina com O. Nós temos aqui 4 carbono, but. Olha só o Azinho aqui, é opcional de vocês. Nós temos duas ligações duplas, então as duas ligações duplas é dien, terminação O. Então nós temos ciclo butadieno, ou poderia ser simplesmente ciclo budieno, tá bom? Budieno. E o nosso pentágono aqui nós temos o que? 5 carbono, né? Uma figura geométrica fechada, ciclo, pente, referente aos 5 carbonos que nós temos, in. Lembrando, o in é por causa da nossa ligação tripla, finalizando com o Ozinho do hidrocarboneto, tá bom? Se a gente for fazer uma análise assim, gente, ele é muito semelhante a uma cadeia aberta.
A única diferença é porque inicia com ciclo. Mas a segunda parte da nomenclatura não há nenhuma alteração, visto o nome, a nomenclatura, certo? Só há um acréscimo do ciclo. Só há um acréscimo do ciclo. Se a gente tivesse uma cadeia aberta aqui, uma cadeia linear com 5 carbono, seria pente. Se tivesse uma ligação tripla, seria in, terminação O, pentino. A única diferença é porque, como essa é fechada, vem o nome ciclo. Olha só reforçando mais uma vez, propt 3 carbono, but 4 carbono, pent 5 carbono, mais uma vez, en é uma ligação dupla, dien é duas ligações duplas e o in é uma ligação tripla, certo? Gente, muito cuidado com essas ligações aqui. Essas ligações elas são simples, mas a gente precisa ter bastante atenção com ela aí, porque senão a gente pode acabar cometendo um errinho aí, o básico, tá certo? E anel bezênico, olha só, a gente tem esse elemento aqui, que ele é uma figura geométrica fechada, mas ele é um anel bezênico, ele não vê o nome ciclo, certo? Porque ele tem uma particularidade na química muito específica para ele, que nós vamos estar estudando ele mais aprofundado, né? Porque essa aula é uma aula ainda de introdução nossa ainda. Então, eu tenho o meu anel bezênico. O anel bezênico, ele é representado dessas 4 formas aqui, mas eu vou pegar essas 3 primeiras. Essas 3 primeiras, eu vou destacar algo. O anel bezênico é uma figura geométrica de 6 lados, onde ele tem ligações duplas e simples alternada. Veja só, 2 ligações aqui, uma simples, dupla, simples, então ele vem alternado. Aqui, ó, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Aqui, onde nem apareceu o carbono, só vê a figura geométrica mesmo. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. E o último caso aqui, né, ou alguns meus alunos gostam de chamar que é o ovo, né, geométrico, o ovo hexagonal, tá bom? Alguns colocam um nomezinho, apelidinho, que é o anel bezênico. Né? O anel bezênico ele também pode ser representado simplesmente, olha só, um hexágono com uma circunferência dentro dele. Pode ser representado por essa forma, onde ele tem 6 carbono e 6 hidrogênio, a mesma quantidade. Vamos ter cuidado com ele, vamos ter atenção com ele, porque a gente viu anteriormente hexágonos que não eram anel bezênico. E nós estamos vendo agora os nossos anéisinhos bezênicos aqui. Olá, falsos anéis bezênicos. Olha só, o anel bezênico é uma figura geométrica que ela possui 6 lados, né? Semelhante a essa. Mas, para que seja um anel bezênico, quando não tem ligação dupla, ela precisa ter o quê? Uma circunferência dentro dela. Ou seja, esse daqui é um anel bezênico verdadeiro. Esse outro aqui, como não possui a circunferência, ele é considerado falso. Não é um anel bezênico. É uma estrutura, né, de hidrocarboneto, mas não é um anel bezênico, é um ciclo hexano. Veja só, vamos passar aqui para os nossos casos com ligações duplas. As ligações duplas, nos meus 2 casos falsos, primeiro, para ser anel bezênico com ligação dupla, tem que ser 3 ligação dupla. Aqui tem 1, 2, então é falso. Aqui eu já tenho as 3 ligações. Só que, gente, olha o anel bezênico aqui embaixo com ligação dupla. Ele tem que ser o quê? Uma dupla, uma simples, uma dupla e uma simples alternado. Ou seja, uma ligação dupla, uma ligação simples. Esse daqui é um anel bezênico verdadeiro. Então, observando aqui, o meu anel bezênico verdadeiro só são esses 2 aqui que eu tenho.